Nós estamos de volta com o programa Não É Bem Assim, hoje falando sobre a IFICA. No bloco anterior a gente já começou a falar um pouquinho da Estação da Cultura, né, de curiosidades daquele espaço que vocês foram observando ao longo da recuperação, mas falando um pouco das etapas mesmo. Como é que é o projeto? Hoje já está na terceira etapa, mas como foi a primeira e a segunda etapa, hoje que as pessoas conhecem lá? E a primeira etapa aconteceu no prédio principal da Estação da Cultura, onde hoje nós temos o Museu de Arte de Montenegro. Nós somos uma das poucas cidades do estado que tem um museu de arte, porque para ser museu de arte, o espaço precisa garantir espaço físico para exposições, uma infraestrutura para isso, e inclusive também uma estrutura para que aconteçam oficinas, e visitação de público, né, que se possa ter esse trânsito. E o espaço do prédio central se adequou a todas essas prerrogativas, então nós podemos ter esse título, né, um museu de arte aqui em Montenegro. E por isto, por ser um museu de arte do interior da cidade, nós também temos possibilidade de trazer exposições importantes. Então, já trouxemos atividades até de outras bienais do Mercosul, como exposições daqui a pouco trazidas pelo SESC ou trazidas por outros artistas do país que vêm até o nosso museu. A professora Clarice depois até pode esclarecer mais, mas nós vamos ter outra inserção de exposições com a questão da Bienal, né, acontecendo também em Montenegro. Nós precisamos ainda criar o hábito da visita ao Museu de Arte. Né? Foi uma conquista a partir de 2009 também, que nós tivemos a abertura do Museu de Arte aos finais de semana, porque antes, em função até de pessoal, nós não tínhamos possibilidade de oferecer a visitação. E se nós temos uma visita ao Museu de Arte só de segunda a sexta, e a comunidade que trabalha durante a semana não tem como conhecer o espaço, isso não seria justo com a própria comunidade. Então, em sábado à tarde, em domingos à tarde, sempre o Museu de Arte está aberto para a visitação do público, para exposições de arte. Então, acho que isso é importante. Uma cidade que tem o título Montenegro Cidade das Artes, porque existe já uma instituição como a Fundarte, existe já um curso das 4 linguagens da arte, né, aqui na UERGS. Também, então, nós temos um museu de arte, mais um espaço cultural, onde as pessoas podem daqui a pouco, cultivar esse hábito também pelas artes visuais através de um museu de arte é muito importante. Então, o prédio central ficou instituído como museu de arte. Ele não pode, hoje ele não poderia ser utilizado de outra forma, porque existe também um conselho de amigos do museu, e este conselho de amigos sempre analisa os editais, cada início de ano, a cada final de ano há um edital para novos artistas com proposição de exposições no ano posterior. Então esse conselho se reúne e aprova ou não as propostas de exposição do ano seguinte. E claro, a direção do museu, que é, por exemplo, a professora Clarice hoje, aceita ou não aquelas propostas que acontecem durante o ano, às vezes de algum evento que possa fazer parte do museu, alguma exposição que possa vir, às vezes até o próprio SESC traz exposições muito importantes durante o ano, então este acolhimento das exposições acontece durante o período do ano. Mas o Conselho de Amigos, ele realmente publica o edital e analisa depois as propostas de exposições e faz o cronograma das exposições durante o ano. Isso é um apoio, este conselho voluntário também é um apoio à direção da DIPAC. E no segundo prédio, tu falaste, na segunda etapa, onde havia os escritórios e telégrafos, são salas que a comunidade pode ocupar por agendamento. Então, reuniões de grupos, de pequenos grupos ou grandes grupos, e também salas onde acontecem as oficinas de arte para as crianças que estão matriculadas, crianças que no seu contraturno as famílias querem que ele tenha uma ocupação que vai acrescentar, que vai desenvolver alguma habilidade, então podem inserir as crianças no espaço da Estação da Cultura, que há
essa oferta das oficinas de arte gratuitamente para as crianças. É um espaço da comunidade Da mesmo, comunidade mesmo. Uhum. E a terceira etapa, professora, como é que está sendo? Está quase em fase de conclusão, 80% da obra já concluída, né? Ela iniciou no dia 5 de janeiro deste ano. Hoje, por exemplo, eles estão colocando já as aberturas, né? Então está bem dentro do cronograma. Também vai ser um espaço destinado para a comunidade, vai ter um amplo salão e comporta 150 cadeiras, tá? Espaço destinado também para eventos culturais, palestras, feiras, danças, teatro, né? Voltado para a comunidade. Um saguão de entrada com banheiros, uma sala de apoio, cisternas foram colocadas no subsolo para condicionar a água da chuva, para ser reaproveitada, já aquela questão do meio ambiente, preservar o meio ambiente, né? Então, um outro espaço bem para a comunidade, né? Que vem para o bem da comunidade, vem somar com os outros dois complexos. Temos uma porta grande de correr para o lado da plataforma, que isso propicia que a comunidade possa assistir eventos da própria plataforma, né? O espaço fica aberto, né? Então é um espaço muito bonito, vai ser muito bonito, né? E estamos ansiosos pelo término dessa obra. Tem data já de término, inauguração, alguma coisa já? Agosto, já está previsto para agosto a inauguração desse espaço. Acho que é interessante também lembrar, por exemplo, a Braskem esteve à frente de todas as etapas, né? Na primeira etapa ainda com o nome Copesul, mas depois, a partir da segunda etapa, Braskem, e essa terceira etapa também. E a empresa, depois que o prédio está pronto, a comunidade não lembra, a gente não lembra muito do nome da empresa, né? E acho que a empresa, mesmo sendo o imposto devido, que o Estado abre mão e direciona o valor para um projeto, mas num primeiro momento tem que ser vontade da empresa de realmente apostar e querer direcionar esse recurso para este projeto. Acho que aí está o grande papel da Braskem, de ter o olhar carinhoso para a comunidade de Montenegro neste aspecto. E agora, para que a empresa se torne mais presente na vida cultural da comunidade, durante o ano, de 6 a 8 eventos, a própria empresa vai trazer eventos culturais para a comunidade de Montenegro. Quer dizer, através do financiamento da própria empresa vai trazer eventos, seja teatro, seja dança. Alguns eventos vão ser trazidos pela própria empresa, então, para se fazer mais presente dentro da comunidade de Montenegro, que há muitos anos já está presente enquanto revitalização dos prédios, mas não tão lembrado pela comunidade. Então, vai ser uma forma da empresa estar mais na vida cultural da comunidade. Acho que isso foi um feeling, né, da empresa assim, muito importante de trazer eventos que nós não teríamos recurso enquanto município de trazê-los, né? E é mais um olhar mesmo da Braskem para a nossa comunidade. E o salão vai ser denominado Salão Cultural Braskem, esse espaço dessa terceira etapa, né? Até para valorizar o trabalho deles, a dedicação deles para nós, porque eles têm um olhar especial, porque já vieram nos visitar duas vezes, né, durante essa obra. Então a gente se sente bem acolhida por eles nesse projeto. E tem projeto já para uma quarta etapa, quer dizer, continua-se a recuperação da estação? Temos. Já tem o projeto da outra parte, que é dos armazéns, né, que está em ruínas, e também estamos trabalhando um outro projeto, um quinto ou quarto, depende a ordem, né, que é uma das casas lá que a gente está, são duas casas, uma já tem um projeto pronto, e o outro está sendo agora elaborado, o projeto dessa casa. Mas a ideia é revitalização completa. Completa. Mas além dos prédios também tem a questão do pátio, né, o paisagismo. Como é que esse olhar daí fica também para essa recuperação? Já foi feita uma parte, né, do paisagismo e nesse momento, sim, a gente está trabalhando
vou dizer assim, uma coisa de tornar mais florido, mais bonito, né? Então, nós temos um projeto de hortênsias que a gente vai plantar em toda a encosta, lá nos fundos do pátio, né? Não digo se fundos, é no largo, né? Temos aquelas árvores e o projeto da IFICA é colocar hortênsias na encosta toda, além de segurar a erosão, né? Também se torna um ambiente florido, bonito e agradável. A gente estava falando também no intervalo na questão das árvores, né? Qual é a situação hoje lá? Bem, à frente da estação, ela é sempre lembrada e já tem como uma referência na memória de todos os montenegrinos, inclusive dos familiares de ferroviários e dos ferroviários que ainda estão entre nós, a questão dos cinamomos. Originalmente não existiam cinamomos na estação, mas na história de quem conhece, aconteciam algumas greves dos funcionários da estação ferroviária. Isso há uns 70 anos atrás, mais ou menos, 70, 80 anos. Então, na verdade, os chefes da estação, eles não suportavam ver muitos homens lá parados, sem nenhuma atividade, e ficavam incomodados com isto, e daí isto fez com que estes chefes mandassem plantar cinamomos na frente da Estação da Cultura. E estas árvores começaram a se tornar um cartão de visitas, né, para a Estação da Cultura, ou cinamomos ficaram características deste espaço, como memória. E na época serviram como sombra de muitas pessoas que trabalhavam mais no centro da cidade e daqui a pouco aproveitaram na hora do intervalo do meio-dia de comer a sua vianda de comida à sombra dos cinamomos da estação. Então esta árvore de cinamomo ficou sendo como uma característica da Estação da Cultura. Só que o cinamomo, na verdade, ele não é uma árvore nativa do nosso país, né? Ele, além de ser uma árvore exótica, hoje ele é considerado invasiva também, né? Então, por exemplo, há uma resolução do Estado de 2013 que até orienta a retirada de todos os tipos. Existem 4, 5 tabelas de plantas invasivas que o próprio Estado orienta a questão do meio ambiente de ir trocando, né, de ir alterando esse paisagismo. Então, para algumas pessoas é bastante forte esta questão visual do cinamomo como referência de memória de história. Mas agora, esta terceira etapa da obra, nós vamos precisar retirar 2 cinamomos que já estão com os seus troncos praticamente podres. Nós vamos ter que retirá-los em função do sumidouro, que vai atravessar, né, aquela rua de acesso à frente da estação, e pelo caimento da terceira etapa da obra, precisará então ser construído naquele local. E o cinamomo também tem raízes muito invasivas, né, no próprio espaço. Então, 2 árvores vão ter que ser retiradas em função do sumidouro. E uma terceira árvore que está com o caule totalmente podre e que uma figueira se abraçou a esse tronco, né, e está bastante grande e já está inclinada. Então, no momento em que esse tronco quebra pelo apodrecimento total, isso pode causar um risco às pessoas que estão no trânsito ou carros que estão ali estacionados na Estação da Cultura. Então, já tivemos contato, primeiro, com o Movimento de Preservação do Patrimônio, que é a entidade que através do movimento foi possível o tombamento de todo aquele sítio, né? Então, é uma entidade realmente que briga pela preservação da história e memória da nossa comunidade. Então, já tivemos o entendimento da diretoria do movimento, que realmente a necessidade da retirada dos cinamomos para completar a questão da obra. Já temos liberação do meio ambiente da cidade e do IFAI também. Então, provavelmente não vão ser substituídas por cinamomos mesmo, porque a orientação do Estado nessa resolução mais atualizada de 2013 já orienta para não replantar plantas invasivas, para plantar, sim, plantas nativas do ambiente que nós moramos. Então, provavelmente, vão ser substituídos os cinamomos que
aos poucos vão morrendo ou vai sendo necessária a substituição, nós vamos fazer essa substituição por árvores nativas aqui do nosso estado. Então, isso é importante a comunidade saber, porque muitas vezes as pessoas ficam ligadas muito à sua memória e história, mas a questão da legislação também, daqui a pouco, tem que ser respeitada. Né? E realmente o cinamomo não é uma árvore nossa do Brasil, né? E ela hoje é considerada invasiva mesmo, né? Então, por exemplo, árvores precisam ser plantadas ali naquele local, mas que não vão causar nenhum prejuízo à construção pelo tipo de raiz, pelo tipo de tamanho que depois a sua copa vai utilizar. Então, esse cuidado está sendo feito e ninguém vai alterar o paisagismo da estação sem todo o cuidado legal e sem termos passado também pelo olhar criterioso do movimento de preservação do patrimônio histórico. Perfeito, então. O nosso tempo já estourou aqui, a gente passou um pouquinho, tá? Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui e desejar um bom trabalho ainda, né, nessa continuação aí da revitalização da Estação da Cultura. Muito obrigada pela presença. Nós agradecemos a obrigada. Obrigada. O programa Não é Bem Assim de hoje, então, fica por aqui. A gente se vê na próxima terça-feira.